Medita comigo em Gênesis, capítulo 5, versículo 1 e 2. Nós vamos ler a versão NVI. A palavra do Senhor diz assim: Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, eles os abençoou e os chamou seres humanos. Quando lemos em Gênesis 1, 26, vemos Deus dizendo: Façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27 diz: Então, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas adiante, em Gênesis 3:22 diz: Então, o Senhor Deus disse: Vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Somos realmente a semelhança de Deus? De fato, fomos criados à imagem de Deus. Mas será que refletimos a sua semelhança em coração e atitudes? Adão foi criado com privilégios. Um deles era dominar sobre todas as coisas na terra. Ele e Eva receberam a bênção de frutificar, multiplicar e prosperar em tudo o que fizessem. Deus lhes concedeu liberdade para desfrutar de todo o jardim. No entanto, em um dia comum, Adão decidiu ouvir a voz errada e, a partir daí, tornou-se conhecedor do bem e do mal. A árvore da vida não foi excluída da existência humana, mas retirada do nosso alcance quando o pecado entrou no mundo, pois não seríamos capazes de tamanha proeza. Somente Jesus, que não cometeu pecado algum, pode ter acesso a ela. E por meio dele, nós também recebemos novamente o direito à vida eterna. Hoje, conhecemos o bem e o mal, mas, na maioria, e na grande maioria das vezes, optamos por não fazer o bem. Paulo nos alertou em Romanos 7,19: Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. E se o homem tivesse comido do fruto da vida eterna? Já pensou como este mundo estaria ainda pior? Jamais teríamos esperança ou aguardaríamos por dias melhores, dias de alegria e da verdadeira felicidade que só Deus pode proporcionar. Ele já nos oferecera tudo isso no Éden. Tínhamos tudo, mas escolhemos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Talvez você pense, foi tudo culpa da Eva. Mas quantas vezes, no seu dia, você pode fazer o bem e não o faz? Tiago 4,17 diz: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tínhamos tudo o que precisávamos e tudo era abençoado. Mas demos ouvidos ao pecado e deixamos de ouvir a voz de Deus. Se lá no jardim, com tudo perfeito, o mal conseguiu falar ao coração humano, por que hoje achamos que ele não vai bater à nossa porta? Se o Espírito Santo habita em nós, quantas vezes ele já nos alertou e nós ignoramos sua voz? Qual voz você tem escutado? Onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, numa conversa, a voz de Deus sempre sussurra ao nosso coração. A pergunta é: qual voz você tem escutado? De Deus ou do maligno? Ele fala conosco para que sejamos obedientes e alcancemos a vida eterna. Mas, muitas vezes, fazemos o contrário. Será que vale a pena perder a vida eterna por ouvir vozes que não vêm de Deus? Deus fala conosco o tempo todo. Provérbios 9:10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Temer a Deus é viver em obediência. A sabedoria vem pela prática das suas ordenanças. Pedimos entendimento,
mas não buscamos. Como então alcançaremos? Provérbios 3, 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes oramos, mas não esperamos Deus agir. Reclamamos da demora, achamos que ele não nos ouve e então agimos do nosso jeito. Começamos o dia sem entregá-lo a Deus, mas queremos que ele esteja conosco em tudo. Como isso seria possível? Se deseja que a sua vida caminhe na luz, reconheça o Senhor em tudo. Provérbios 8, do 32 ao 36 diz: Ouçam-me agora, meus filhos. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Bem-aventurado o homem que me ouve, vigiando diariamente as minhas portas, esperando a entrada da minha casa. Porque todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Quer reconhecer o favor do Senhor? Guarde sua palavra. Viva sua palavra. Quem vigia, vive o que está escrito. Salmos 1, 2 diz: Sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Uma Bíblia aberta não é sinal de meditação. Ela pode estar aberta, mas se os seus olhos, ouvidos e coração estiverem fechados, nada mudará. Você precisa encontrar prazer na palavra de Deus e viver o que lê. Sabe aquela sensação boa quando você termina uma tarefa difícil? Como, por exemplo, lavar uma pia cheia de louça e ver tudo limpo? Essa satisfação é boa, mas não se compara à alegria que Deus quer te dar quando você obedece e vive a sua palavra. Salmos 51, do 1 ao 3 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Reconheça seus pecados todos os dias. Quem não os reconhece, chama Deus de mentiroso. Precisamos ser lavados e purificados, e isso só é possível pelo amor e misericórdia de Deus. Abra sua boca todos os dias e declare que é um pecador que precisa de Deus. Sem Ele, não há vida. O pecado está à porta, mas Jesus também. Arrependa-se, abra sua boca, entregue-se, confie e espere em Jesus. Vamos orar? Cria em nós um coração puro, ó Deus, e renova dentro de nós um espírito estável. Não nos expulses da tua presença, nem tires de nós o teu Santo Espírito. Devolve-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinaremos os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-nos da culpa do pecado, ó Deus, Deus da nossa salvação, e a nossa língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos nossos lábios, e a nossa boca anunciará o teu louvor. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém. Somos realmente a semelhança de Deus? Devemos falar, pensar e agir como Cristo, amando a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Ser a imagem de Deus é um dom, mas ser semelhante a Ele nas atitudes é uma escolha diária. Medita comigo? Temos sido semelhante a Cristo Jesus? Que Deus nos abençoe.